Muito boa tarde, Odissumandos. Bem-vindo ao nosso Pod Sumos. E hoje vocês já estavam esperando, vai ter aquele quadro que vocês já estão curtindo aí, que é Reflexões da história. Então é isso. Vamos ficar sabendo agora qual o tema que a Carol e o Léo trouxeram aqui para nossa mesa do Pod Sumos para a gente debater e saber aí um pouco mais de história. Qual o tema, Carol? Qual o tema, Léo? Carol. E aí, Carol? Então, na semana passada aqui, eu pedi nos comentários sugestões. E o Oliver trouxe uma sugestão bem legal, que não é tão falada assim nos livros, não. Tá? Isso aí é dica, hein? Vai que pergunte. Isso é bizu, porque são pessoas, são personalidades muito importantes, fizeram muito para nossa história, para nossa Marinha Invicta de Tamandaré. Você adora quando eu falo isso. E eles foram cruciais para que a nossa Marinha continuasse invicta, sabia? Não. Então, são os engenheiros navais do Arsenal das Cortes, né, Léo? Napoleão Level e Carlos Bracanô. Falei certo, Léo, assim que fala? Carol, o sobrenome a gente não sabe falar muito não, mas tá correto. Correto. É isso aí. O francês tem que fazer aquele biquinho. Fazer aquele biquinho, então esse biquinho a gente deixa pra lá. Eu sou carioca, eu falo chiado e é isso aí. É o máximo que vai sair, tá? Então, eu queria, Léo, que você falasse um pouquinho pra gente. Quem foram esses dois engenheiros? Fala pra gente. Então, gente, esses dois engenheiros, eles foram enviados pelo governo para se especializar lá na Europa. Então eles aprenderam lá, né, essa profissão e foi muito importante, por quê? Porque foi um momento do período da história, no século XIX, em que vários acontecimentos, né, estavam surgindo e a principal delas é o quê? A Revolução Industrial, né? Sim, que veio modernizar aí os navios. Né, a gente tem, em 1836, a hélice, né? A hélice, que foi, né? John como Eric propulsão, saiu primeiro isso. a desenvolver. Então é onde a Marinha estava se modernizando, ou seja, Com certeza. a época era da vela, então a Marinha agora com o desenvolvimento do vapor, né? A Europa estava bombando, né? A Europa estava bombando nessa época. Então tinha essa necessidade de empregar essa nova tecnologia e principalmente foi nos mercantes, depois até chegar na Marinha, né? Até na Marinha de Guerra. Né? Então começou lá na Europa, óbvio, né? E conforme foi evoluindo essa tecnologia, e aí o Brasil enviou esses dois engenheiros lá. Um ficou especializado, né? Que foi o Napoleão Level, que a gente tava brincando aqui. Uhum. Que foi especializado em fazer o quê? Nos projetos, né? Está ali fazendo uns projetos ali desses navios. Uhum. E o Carlos, ele estava responsável aí pelas máquinas para serem instaladas. Dentro desses navios que o Level estava projetando. E aí nós tivemos uma série de guerra na qual eles foram, não responsáveis, mas foram, como assim vou dizer, foram os principais ali para dar esse suporte. Porque a gente teve aquela guerra do Oribe Rosas, né? Que vocês estão aí já estudaram, souberam um pouco, que foi o conflito aí ali com o Brasil. E a partir daí, o Brasil ele rompe as relações com o Paraguai em 1853. E durante esses períodos desses conflitos, o Brasil já estava vendo a importância de modernizar a sua esquadra. Uhum. Porque a Marinha, os navios que a Marinha possuía, não eram navios adequados para os rios, ambiente, né? Isso aí, rios, fluvial. O calado era muito grande, tinha era mais um voltado, risco muito grande de encalhar, né? Oceano. E com a guerra chegando, né, que já estava provável, quanto que é a guerra da Tríplice Aliança, onde esses dois engenheiros vão se destacarem, né? Era muito importante trazer essa tecnologia para o Brasil, né? E aí, em 1852, esses dois engenheiros que foram lá enviados para a Europa, eles voltam. E aí, quando eles voltam, eles eram civis, né? Pessoas civis, só que trabalhavam para o governo ali no arsenal da corte. E aí ele começa a desenvolver os navios, né? E aí os primeiros navios, que a gente pode dar um exemplo aqui... Inclusive, rapidinho, Léo, interessante, quando eles vão para a Europa estudar, eles aproveitam e vão fiscalizar os navios que estavam brasileiros, que estavam sendo feitos na Inglaterra para trazer para o Brasil. Eles vão fiscalizar essas obras. Tem esse ponto também. Esse ponto é importante também, que quando eles vêm para cá, eles não vêm sozinhos. Eles trazem também lá pessoas, né, profissionais da área especializados para ajudar aqui também na corte, né? Me fala aí,
qual foi o grande marco, o navio assim que mudou a história assim na Guerra do Paraguai, por exemplo? Então, aí tivemos então iniciais ali a corveta Ipiranga, que é o primeiro navio construído aqui no Brasil a hélice, né? Tivemos a corveta Niterói em 1857, que até então era o maior navio construído aqui no arsenal também no Brasil, né? E não somente o maior, mas também como o primeiro a receber canhão de alma raiada. Então a gente já vai ver como a Marinha já estava se transformando aí com conhecimento aí desses 2 anos, né? Lá fora. Até mesmo porque o que já tinha acontecido lá fora, temos a guerra americana, né? Naquela batalha de Rapid A Guerra de Hope, Secessão né? americana. Que veio trazer ali justamente sobre o monitor, o coraçado, né? As suas importâncias. E o Brasil estava tendo essas modificações, né? Essas revoluções que estava tendo, né? E aí, com esse advento da Guerra do Paraguai, né? Foi necessário a gente construir aqui navios que fossem adequados para adentrar ali aqueles rios ali, né? Rio Paraná, Rio Porque a Uruguai. gente tinha, nos rios, a gente tinha aqui muitos bancos de areia. Tinha áreas bem rasas, né? E aí tinha que ter muito cuidado, os navios brasileiros... Eram pesados demais? Eram pesados, né? O calado era muito maior, grande então e o risco de encalhar era muito alto, porque eram navios para navegar aqui no Atlântico, não para entrar nos rios, né? Mas pro oceano, E isso aí. com a ideia como a Guerra do Paraguai, ela se deu basicamente no Rio Paraná e entrou no Rio Paraguai, a gente tiveram navios, né, brasileiros que encalharam, né? E aí teve um ponto dessa guerra que a gente precisava de navios completamente revestidos de couraça e que tivessem um calado bem baixinho, que era a ideia, era copiar o que foi feito nos Estados Unidos, com o monitor dos Estados Unidos. Até mesmo porque para entrar, adentrar nessas áreas, eles eram protegidos por várias fortalezas, né? Fortalezas. Para tu entrar com um navio de madeira nessas áreas, não ia rolar. E pesado não ia rolar. Era né? muito difícil. Então aqui no arsenal, né, nesse desenvolvimento tecnológico que estava tendo, né? Então a partir desse ano de 1865, houve um surto aqui no Brasil desse desenvolvimento aí, né? E aí tu tinha perguntado antes dos navios, a gente pode dar como exemplo, né, o encoraçado Tamandaré, né, que foi o primeiro navio encoraçado construído no Brasil. E tivemos também depois Pará. o Barroso, né? E também o Rio de Janeiro, que foram já empregados também na Guerra do Paraguai. E vários outros também navios que vão surgir, né? O Pará. A classe de monitores Pará. E uma curiosidade bacana, Léo, é o seguinte: os navios monitores que foram os originais usados lá nos Estados Unidos, eles tinham... eles não tinham a borda, como é que chama? Quem é você? O Léo é MR, tá? Então ele sabe. MR de papel. MR de papel. Já passou meu tempo. Eu não me recordo exatamente o nome, de quando... A borda do navio. Tô falando da borda do navio. O monitor original, ele era como se fosse essa mesa. Ele era reto, a superfície dele era reta e não tinha borda, né? Como se fosse Isso. Como se fosse uma chata. E ele... Como se fosse uma chata. Convés ali direto. Isso, e já caía direto os na laterais água. não tinha. Não tinha. E isso foi um problema, porque quando o monitor americano, ele sai dos rios e vai e tenta ir para o Atlântico, na hora ele vira e afunda, porque ele não tinha, né? Ele tinha que ter uma bordazinha para tentar meio que balancear. Então, quando o monitor é feito no Rio de Janeiro, né, ele é adaptado pelo Napoleão Level e ele cria essa bordazinha, porque o navio tem que sair do Rio de Janeiro. Eles não somente copiaram lá, mas também como os projetos foram dele. Eles adaptaram para a realidade da guerra que eles iam. Por quê? Porque o navio, a guerra ia acontecer dentro do Rio Paraná e Paraguai. Só que como ele era construído no Rio de Janeiro, até chegar dentro da Bacia do Prata, ele ia passar pelo Atlântico. Carol, que maneiro. Então ele tinha que fazer adaptou um essa navio adaptação. que ia conseguir
Passar pelo Atlântico, no mar. Navegar no mar para e depois também entrar no Rio. Aí Porque se não fizer essa adaptação, ele poderia afundar antes de chegar no Rio. Cara, tá dando muito Interessante. bizu pro pessoal aí. Isso Ó, aí, isso aí é... Isso aí é o grande diferencial que eu vejo desses dois homens aí, né? Desse conhecimento Sim, com certeza. que eles aprenderam lá fora e trouxeram pra cá e aplicaram aí nos estaleiros, né? Isso foi muito É verdade? legal. Aí uma E aí, pergunta. claro. Até então, os navios, ou as embarcações aqui eram a vela e eles que implementaram o motor a vapor ou não? Então, aqui a gente Não tinha... Não, necessariamente a gente nesse ponto, tinha... porque a gente tem era também mista aquele, a o navegação. Irineu Evangelista de Souza, que era o barão de Mauá, né? Uhum. Então também foram construídos navios no ponto da Foram ponto da areia, né? encomendados, Ponto da não saída. foram encomendados também navios de fora, Foram né? mandados de fora, lá de Isso, fora, né? franceses, Tem a corveta Brasil, que veio de isso fora, aí, que veio da isso aí, França. isso né? aí. Inclusive esse navio, a corveta Brasil, um detalhe, veio da França porque o Brasil estava brigado com a Inglaterra, porque em geral Questão o cristã. Brasil sempre comprou navios ingleses nessa época, né? Mas o Brasil estava brigado com o Império Brasileiro, brigado com Tinha a rompido Inglaterra. a relação. Por causa das questões críticas. Diplomática. Então você pesquisa se você não sabe, porque isso cai na nossa Isso é prova. verdade. E aí a gente compra a corveta Brasil da França em 1863, só que tem um probleminha. Porque assim, a gente compra em 63, mas ela chega 2 anos depois, em 65. Foi 66, se não me engano, Carol. Não, 65. 65, ela chega em 65. E por que teve esse problema? Porque a França tinha uma afinidade com o ditador lá do Paraguai, Solano Lopes. E aí a França ficou assim, poxa, se eu entrego esse navio para o Brasil, que foi comprado, mas se eles começaram a guerra com a França. Se eu entregar esse navio, o Paraguai pode achar que eu estou entrando na guerra e eu quero permanecer neutro. Um pouco complicado, né? Foi uma confusão, por isso que esse navio só chega no Brasil em 65, 2 anos depois. Isso é interessante também. Mas também tem o contrário, né? O Paraguai também tinha feito umas encomendas lá Na lá Inglaterra, fora, né? foi. Só que aí, conforme o Brasil tinha implementado o bloqueio, os navios não tinham como chegar. Não chegava. E aí Aí o Brasil foi pegou para eles. e se possuiu desses O tema navios ficou pra bem cá. bacana. A gente podia aproveitar que a gente está falando de um negócio que é bem a cara da nossa parceria com a DPHDM Sim. e falar um pouquinho do Museu Naval. Pessoa que tem curiosidade, quer ver isso na prática, visualizar mesmo, dá uma visitada no Museu Naval. Interessante. Porque eu sempre falo e as pessoas não acreditam. Então faz o seguinte, pessoal que não acredita, vai no Museu Naval e leva o livro Síntese Histórica, que quando você entrar naquela porta vai parecer que você abriu a capa do livro. E aí tu vai fazer aquele corredor ali. O caminho do livro, né, tá certinho com o caminho da muito legal, né? Brasil. Muito legal. É exatamente. E olha, E essa história que a gente falou, um pouquinho sobre Napoleão Level e Carlos Tá Bracamot, nesse livro tá nesse também, livro aqui, do Síntese Síntese. Histórica. Fala sobre os dois lá. e aí vocês vão ver exatamente o que Carol e Léo estão falando aqui da atualização do canhão, que era alma lisa e depois vira alma raiada. Lá você tem Inclusive a lá, munição. a gente tem, eu lembro quando a gente foi visitar, uma parceria que o curso fez, a gente conseguia pegar a bola a bala, né? Eu não sei como é que chama isso. Bala. Naquela época era bala. Não. É muito pesado pra gente poder sentir o peso. Caramba, É como é que... Imagina você fazer isso, passar o dia numa guerra, o dia inteiro, Enfiando colocando... a bala. Como era Cara, que é difícil, muito né, naquela época, pesado, assim, é muito pesado. Imagina, os caras no final do dia cansados, sem aguentar mais segurar aquilo. Então vale muito a pena, Muito pessoal. legal. E Então, vem cá, e que revista é essa? Fala pra mim. isso faz parte da parceria. Agora a biblioteca aqui do Adsumos tem todas as Navigator, pessoal. Ó, hoje eu fui falar Navigator e o Wagner me corrigiu falando que isso daqui é latim e não pode falar Navigator, e sim Navigator. Obrigado. Eu vou continuar falando Navigator. Olha só. Pessoal, bacana pra leitura. E aí eu vou dar um spoiler rapidinho, Carol, pegando um pouquinho o tempo aí de vocês, mas que eu acho bem bacana pra parte de redação, Sim. repertório cultural. Sim. Tem um documentário bem bacana que a gente estava conversando lá embaixo com os outros alunos. O pessoal também aí pode dar uma olhadinha, que é um documentário sobre o Rio Grande do Sul. E tá disponível no YouTube. Vou tentar fazer uma bolinha aí no Stories e botar o link. Coloca também o link embaixo aqui do vídeo no YouTube. Pro pessoal Isso. ver. E aí o nome do documentário é
O Resgate, pessoal. Então fala sobre o Rio Grande do Sul. E por que a gente está falando isso? Que eu gosto de conversar isso com vocês. É algo novo para vocês, repertório cultural. E é um tema bem forte, né? Porque a Marinha apoiou muito e está apoiando. Para quem não sabe, até o navio Bahia Foi pra lá agora. foi para lá. Inclusive, agora. nosso amigo Sandoval. Olha aí, Tá ó. lá. Sandoval, aquele abraço. Boa sorte aí. Bons mares para Deixa vocês. de estudar, Dá né? aquele apoio. Parabéns aí pela iniciativa da Marinha, pessoal. E sobre o documentário, dá uma olhadinha. O documentário deve ter 1 hora e pouquinho, 1h30 no máximo, O Carol. legal que é o seguinte, esses documentos, assim, mesmo que alguém fale, mas a tragédia do Rio Grande do Sul aconteceu esse ano, isso não vai, a Marinha não vai colocar uma redação com o tema do Rio Grande do Sul. Tudo bem, É óbvio. não, provavelmente não vai Não, colocar, provavelmente não. mas o papel da Marinha em missões de resgate, De paz. missões de paz humanitárias, isso A Marinha é já antigo, faz há muito há tempo. muito gente. tempo. É porque Uma agora que experiência. ficou em evidência. E a Só que gente Marinha pode já faz há usar o muito que tempo. foi, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e como a Marinha atua para usar como repertório Não somente cultural. só isso não, tá? Como experiência pessoal, na época era o Rafael, ele tinha colocado um tema na época para fazer a redação, era alguma coisa sobre o Líbano, né? Que a Marinha ajudava lá a treinar aqueles militares dali. E não caiu na redação não, um tema não, caiu na pergunta da prova. E aí, como eu tinha estudado na época para fazer a redação, eu lembrei Você e acertei lembrou? ali na pergunta foi de geografia, assim, geografia. Caramba, legal. E aí, ou seja, uma pergunta que estava ali na redação, ali, o tema sugestivo, com o tema Que você estudou para fazer a redação. um estudo do tema que ele colocou também, que estava lá na apostila do Adsumos. Eu lembrei ali na hora ali e pude Legal acertar a isso, questão. É bem Tudo legal se essa interliga, parte. né? Então, Bacana. nada impede nesse livro aí, tá? Alguma coisa relacionada a essas ajudas porque da eu Marinha. lembro- Tu tá atenado ali para poder acertar. Eu questão. lembro que na prova do ano passado tinha acabado de acontecer a guerra, né, de Israel com o Hamas. E caiu uma questão acho que foi história, eu não lembro se foi história ou geografia, falando sobre o Yom Kippur. Ah, sim. E o primeiro, acho que foi míssil, agora não me recordo, que o Hamas lançou, né, contra Israel para iniciar essa guerra que começou ano passado, foi, se eu não me engano, um dia após os 50 anos de Yom Kippur. Então, olha só, eu lembro que eu assisti, ouvi falando sobre isso, e quando chegou na prova que eu vi lá a guerra e tal, e essa daqui falou recente agora, né? Então, mesmo não foi sobre a guerra recente, mas alguma coisa que remeteu aquilo e foi bem legal. Então, sempre é importante estar lendo, Sim. estar buscando mais conhecimento, né? Seja... Eu sei, é óbvio, né, que a gente convive junto, a gente e os alunos, e eu tenho noção que é muita coisa para ler. Vocês têm muita coisa para ler. Mas, pô, pessoal, dá uma parada, pega um livro desse, por exemplo, a Navigator, Uma coisa ou outra. dá uma olhadinha aqui, pincelada. ó, sumário, e nem que você leia só o início ali, ou então só a conclusão do tema. Você já vai ter uma base aí para aquele tema. E são temas bem importantes, são temas... Sabe o que eu faço? Que eu acho bem bacana. Realmente não dá pra gente ler tudo. Eu pego assim uma revista marítima, aí pego, como você falou, vou no sumário e olho assim, desses aqui eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou escolher Algumas 2 sugestões. artigos ali que eu acho que foi um título legal e vou ler 2, por exemplo, ou 3. E vou fazendo assim pra poder tentar ler alguma coisa. Eu Porque- costumo fazer uma lista, né? Aí, durante o ano eu vou botando assim, Guerra Fria, um exemplo, né? Aham. E aí eu vou ali numerando e quando chega próximo eu vou e pego só aqueles nomezinhos ali, Que você achou os que básicos, foi né? Que tópicos eu vou lendo legais. os tópicos. E aí vai É ajudando muito também maneiro bastante. de hoje. Tá cheio de Hoje, dica, hein? reflexões da história. Acho Tá que eu vou cheio até de cortar dica, hein? algumas dicas aí, porque tá muito Então enriquecedor é aí isso aí. pro pessoal. Então esses dois, o aluno que pediu aí essa sugestão foi muito boa. né? Gostei, Oliver, muito Foi legal, aqui. tá? E você que Bacana. quiser também colocar pedir algumas sugestões a mais aí de coisa, a gente, na medida do possível, né, pode estar atendendo trazendo. aí e trazer aí. Bem legal. Eu vou Coloque fazer, aí. eu ainda vou falar mais. Pessoal, você que tá me vendo aí, comenta aí se vocês aí querem um pod sumos ao vivo da Carol e do Léo. O Léo já fica aqui, ó, porque o Léo não é muito afim não. Isso, não. Mas se vocês falarem assim, pod sumos da Carol e o Léo,
a gente convence o Léo aqui pra fazer um Podsumos ao vivo aí de 5 horas direto. Meu Deus do céu. Porque com a Carol e com o Léo, filho, tem tema aqui pra ficar o dia. O dia todo aqui a gente consegue ficar conversando, que vai muito rápido, Carol. É isso aí. É mesmo. Quanto tempo já deu essa gravação, hein? Já nem Meu sei. Deus do céu. Valeu, gente. Muito obrigado por mais uma vez vocês acompanharem a gente. Então coloque aí sugestões de temas que vocês gostariam de ver no nosso próximo Reflexão de História. Sábado. E sábado Todo que vem. sábado. Isso. Coloquem aí, que a gente vai dar uma olhadinha. E sendo um tema legal, uma pessoa bacana, seria legal fazer igual o Oliver fez. Nomes não óbvios, né? É. Isso Legal. aí não é muito Ah, eu comentado. queria falar um pouco sobre o Tamandaré. De tanto que eu escuto falar. Vic Tamarindo, Tamandaré. A gente podia falar um pouco. do Vamos Tamandaré. falar, então? Vamos. Beleza. Próximo. Mas coloquem aí, o que vocês Pode querem colocar ouvir? que a gente vai falar. Show. E aí eu já peço pra vocês curtirem, compartilhar, pra ajudar o canal a crescer. Isso aí. Vambora, gente. Então bora. Bora, Léo.